Naquele momento não falávamos em universidade, mas falávamos em uma certa autonomia em relação ao campus de Belém, não porque achávamos que naquele momento havia possibilidade de construção ou criação de uma universidade, mas porque tínhamos interesse em pensar o campus de Marabá regionalmente, né? Então, travamos a luta para construir projetos político-pedagógicos de diversos cursos, travamos a luta para construir, com dificuldades, mas colegiados, né, locais dos cursos, cursos de letras, cursos de matemática, cursos de pedagogia. Então, a nossa luta naquele momento, apesar de não sermos universidade e ainda de não vislumbrar uma universidade, mas nós vislumbrávamos um campus com uma certa autonomia, mais ou menos administrativa, uma luta por um recurso financeiro que desse para atuar de forma melhor nos campos, atender às demandas universitárias, iniciação científica, desenvolver a extensão localmente. Então, esse anseio esteve na base das nossas angústias, mas também no nosso trabalho, diuturnamente nos campos. Transformando-se em Unifesp, obviamente que a realidade torna-se outra, né? Mas eu não consigo pensar nesses 10 anos da Unifesp sem olhar numa perspectiva política e histórica para o campus, né? Porque eu acho que o campus construiu a possibilidade para aqui se transformar numa universidade. Então, hoje eu vejo que a Unifesp, obviamente, como universidade, né? Os recursos são outros, o corpo docente é outro, o corpo discente é outro. Eu imagino que quando nós iniciamos, quando o campus passa para a Unifesp, tinha mais ou menos 16 cursos já de graduação aqui, né? Aproximadamente. Então também não tínhamos tão pouco número como começamos. Mas eu acho que sim, acho que hoje tem condições, né? Já pós-graduação aí presente, aquele momento nós ensaiávamos a pós-graduação lato sensu apenas, que eram especializações, mas acho que todas essas experiências no campus foram experiências importantes e base, inclusive para os cursos de pós-graduação, né? Eu me lembro da discussão que fazíamos, à época que criamos e aprovamos na CAPES o primeiro curso de pós-graduação estrito sensu, que é o programa de pós-graduação em dinâmicas territoriais e sociedade na Amazônia. É um programa multidisciplinar, mas não é um programa que a gente foi juntando as pessoas simplesmente. Já havia um trabalho interdisciplinar no campus, inclusive a partir dos cursos de especialização. Então é por isso que eu digo que os cursos de especialização foram base, inclusive para alguns cursos de pós-graduação hoje, especialmente o PDTSA, que tem a construção por muitas mãos, que vivem hoje em diferentes áreas do conhecimento e continuam nos seus institutos, mas fazendo a pós-graduação numa perspectiva multidisciplinar, olhando para as dinâmicas territoriais e socioculturais nessa região, a partir de muitos lugares de conhecimento, né, de pesquisa, de ensino e de extensão. A gente tem sempre feito a leitura, não a partir de diferentes cursos, a partir de diferentes áreas do conhecimento da Unifesp, da importância da universidade nessa região, justamente por estar nesse lugar de fronteira e vivenciando diferentes dinâmicas, né, diferentes relação com a terra, as dinâmicas educacionais, as dinâmicas de saúde. Então, a universidade, desde o primeiro instante que aqui chega, trava um diálogo muito intenso com todos os municípios, e inclusive com esses estados vizinhos, né? Os cursos hoje, tanto de graduação, têm a presença imensa. A universidade tem uma contribuição imensa na formação, em primeiro lugar, na formação de educadores e professores nessa região. Os vários municípios que aqui tem nessa região têm a presença de alunos egressos dos nossos cursos. Hoje, na pós-graduação, recebemos também alunos de todas essas regiões, municípios, mas não apenas municípios da região sul e sudeste do Pará, mas desses estados vizinhos que aí. E, além disso, o diálogo e o intercâmbio que hoje já fazemos com pós-graduação também nesses municípios, né? Então, eu vejo que a universidade tem uma atuação muito firme e tem feito a eleição dessas problemáticas,
Não é à toa que os programas, os cursos se voltam, seja para a docência, para a formação, pensando em atuar efetivamente na melhoria do ensino e da escola básica nessa região. Sempre digo que nós não vencemos essa dificuldade da formação com qualidade na escola básica, e é um trabalho permanente da universidade. Eu acho que essa formação é cara, foi cara para o campus de Marabá e continua sendo muito importante para a Unifespa. Hoje, outras demandas de outras alteridades nessa região, povos originários, né, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, trabalhadores do campo. A universidade hoje tem a possibilidade de trabalhar dialogicamente com essas comunidades em relação às suas demandas, não a partir simplesmente de cursos de extensão, como era a única possibilidade no início do campus. Hoje nós temos cursos que dialogam internamente, né, por dentro da instituição, com essas demandas dessas alteridades. Acho muito importante e espero que a Unifespa alargue, né, a possibilidade das alteridades ter sempre a universidade como lugar de intercâmbio de saberes. Então, eu acho que eu sou a primeira, mas eu olho para essa progressão, né, de chegar à condição de titular, olhando para a minha contribuição aqui. Na verdade, eu me sinto feliz por ter contribuído, mas tantos outros colegas que comigo, inclusive, ingressaram no mesmo momento, têm dado a sua contribuição tanto quanto, né? Mas me sinto feliz por hoje ter já me aposentado, mas olhar para a universidade como um lugar que eu tenho uma relação muito forte de trabalho, né? E um trabalho prazeroso e um afinco político, teórico muito grande. Acho que a universidade merece mesmo os profissionais serem engajados, né? Nunca vi a universidade como lugar de passagem, assim como não vi a escola básica, né? Obviamente que por circunstâncias e assumindo tarefas e outras demandas na universidade, minha relação com a escola básica nunca foi rompida, mas por outros caminhos, né? Pela extensão, pela pesquisa, pela vínculo com orientandos que vão para a escola básica, o estágio, que para mim é um lugar caro, a partir do qual a universidade pode manter a sua relação forte com a escola básica. Então, para mim, ter se tornado titular é olhar retrospectivamente, mas numa perspectiva política, né? Qual foi meu lugar político nessa instituição e continua sendo, né? Porque acho que, apesar de estar aposentada, a minha relação com a universidade continua e continua muito fortemente, né? E vejo por esse viés de que ser titular e mulher, qual foi meu papel nessa instituição. Isso é importante eu mesma fazer essa avaliação do meu lugar aqui, da minha história e como eu a construí, com todos os parceiros de viagem, né? Com todos os colegas de trabalho, técnicos, alunos, gestores dessa instituição. Eu acho que essa luta deve ser travada diuturnamente. Nós sabemos que, historicamente, o lugar da mulher sempre foi um lugar de batalha para ela, né? E comigo não foi diferente. A mulher se sente construindo, né, esse lugar, mas inclusive para a própria universidade. Não é mostrando porque eu ocupei determinados lugares aqui para quem está fora. Internamente, as batalhas são presentes, né? A mulher ocupar o lugar da docência, a mulher ocupar o lugar da pesquisa, a mulher ocupar o lugar da gestão. Mas acho que a gente tem feito microlutas, pequenas lutas, mas as mulheres vêm construindo um lugar de fazer pesquisa, vem construindo um lugar de fazer política, vem construindo um lugar de fazer administração na universidade e fora dela. E acho que o papel da universidade é fazer essa discussão todos os dias, com homens e mulheres dessa sociedade, e sobretudo dessa universidade, que ela precisa repensar essas relações, né, e não reproduzi-las. Era sonho, a gente tinha os sonhos. Não conseguia pensar, não tinha a dimensão de como, quando seria, né? Tanto que
Foi a partir de nós aqui no campus que fizemos toda a discussão em 2009, em outra gestão, não era na minha, professora Idlete, professor Fernando, quando nós começamos a fazer a primeira incursão de debate sobre a possibilidade da construção de uma universidade. Mas década de 80, não, e até década de 90 ainda não. Nós estávamos muito imbuídos, como eu disse anteriormente, de construir um campus, né, uma potência, mas acho que aí já havia, né, a germinação de uma possibilidade de uma universidade, mas obviamente que eu não tinha, não traçava, né, não tinha a dimensão da universidade que nós poderíamos ter e quando seria isso, mas esse desejo estava na base das nossas conversas, nosso trabalho. A Unifesp tem muitos desafios, né? A Unifesp tem o desafio de construir uma universidade mais plural, né? Por mais que hoje eu diga que é uma universidade aberta para a diversidade, mas não basta a diversidade estar no interior da universidade. E esse é um dos desafios, né? A diversidade estar aqui, é preciso repensar o lugar de posição dessa diversidade aqui. Isso é papel da Unifesp, estar diuturnamente fazendo essa discussão. A Unifesp tem o desafio ainda de construir discussões e reflexões, né, na contribuição da superação das desigualdades nessa região. A Unifesp tem o desafio da pesquisa, né, o financiamento para pesquisa, linhas de pesquisa, também internamente, né? Recursos financeiros para essa instituição, um corpo docente mais amplo que consiga realmente atender com uma carga horária menos sufocante as dinâmicas e as demandas internas dessa instituição. Eu diria que esses são mínimos desafios, né? O mínimo que eu posso levantar nesse momento, mas há inúmeros desafios para essa instituição, considerando o lugar em que ela está, né? Nessa região, com todos os desafios que essa região tem para muitas instituições e dentre elas e sobretudo para a universidade.